que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês hoje, nestas conversas com o mundo, para vos trazer alguns temas da atualidade, num contexto em que nos mostra as possibilidades de uma terceira guerra mundial. Venho trazer este tema mais uma vez aqui às conversas entre mim e vocês, porque acredito que cada vez mais se estão a juntar as condições para que isso possa acontecer. E quando eu vejo, através das lições da história, alguns dos mesmos erros estarem a ser cometidos atualmente, compreendo quais podem ser os resultados deles. Por essa razão, sinto-me obrigado a vir ter esta conversa com vocês. Não quero ser alarmista, não sou apologista de teorias da conspiração, não gosto de criar pânico a ninguém, nem gosto de destabilizar a paz e a harmonia na vida de cada um. Não é essa a minha intenção com que venho aqui falar com vocês nestas possibilidades que eu ponho sobre a mesa. Na realidade, o que me preocupa é que isto possa acontecer e que algum de vocês deste lado, tal como eu aqui deste lado, venham dizer: se eu soubesse, eu podia ter feito, eu podia ter dito, eu podia ter mil e uma coisas que podiam estar ao alcance da nossa possibilidade de poder parar isto. Eu acredito que, acima de tudo, devemos ter consciência. Primeiro, ter conhecimento das coisas. Primeiro, tentar apoderar-se do máximo conhecimento possível sobre o que é que está a acontecer. Depois de conseguir essa parte do objetivo, devemos considerar todas as possibilidades que existem sobre o conhecimento que nós adquirimos. Depois de todas as possibilidades, quais as consequências destas mesmas possibilidades poderem realmente trazer aquilo que nós chamamos o total aniquilação da humanidade. É aqui que eu quero trazer isto. Quero que vocês, cada um de vocês nesse lado aí, analisem, adquiram o conhecimento necessário para poderem analisar o conhecimento, poderem consciencializar ele e depois compreender a razão porque é que eu venho aqui tão preocupado com este tema. É fácil dizer: olha o Carlos é um alarmista, o gajo acredita nas teorias do bababá e do lelelé. Nada disso. Não está aqui nenhum bababá, nem um lelé. O que está aqui é a consciência do que está a acontecer, consciente das possíveis causas que isso pode trazer até nós. E digo isto através do conhecimento que eu tenho dos factos, não através de ilusões, de fantasias, de conspirações, de teoria, de coisas que não têm sentido nenhum. Não é essa a razão porque eu estou tão preocupado com aquilo que se está a passar no mundo atualmente. Eu vou-vos pôr aqui em retrospectiva alguns pontos que eu acho que vocês, se quiserem realmente compreender a razão pela qual eu me sinto tão alarmado sobre este assunto, compreendam a razão porque é que eu venho falar com vocês desta forma, não é? Acreditem, se há coisa que eu não sou, é louco. Nem tão pouco. Perto desse lugar. Sou uma pessoa suficientemente consciente, com conhecimentos que me trazem a mim o entendimento e a consciência do que, em que ponto estamos e o que é possível advir de aqui. Este problema com a Rússia, como eu já disse ontem no último Conversas com muito tempo com vocês, a Rússia jamais perderá esta guerra. Não tem lógica nenhuma uma potência nuclear que tem no seu poder a segunda maior máquina de guerra no mundo
perder uma guerra contra a Ucrânia. É ridículo. É ridículo acreditar nisso. Mesmo com o apoio da NATO e da América, deixemos de histórias. A América pode gastar 100 mil milhões de dólares mais com o que gasta a Rússia. Mas há uma coisa que é importante ver aqui. A Rússia, para conseguir fazer um papel deste tamanho, a Rússia gasta $1. A América gasta $50. Aqui na América há um desperdício brutal dos recursos que a América tem. Há uma corrupção incrível aqui, escondida debaixo do pano e varrida muito bem para que ninguém veja realmente o que é que está lá. E ninguém pode falar sobre isso, porque todos que falamos sobre a corrupção que existe aqui na América somos rotulados de racistas, xenofobistas e outras coisas mais. Mas não somos nada disso. A América é um dos países mais corruptos do mundo. Mas ninguém vê isso porque aqui existe uma máquina de fazer dólares. Imaginem terem vocês na vossa casa uma fotocopiadora que pudessem, sempre que necessitam de €1 ou de $1 ou seja a moeda que vocês usem, poderem chegar à vossa casa, fazer o printing daquilo que vocês precisam. Uau! Viva a América, não é? É exatamente aquilo que está a passar aqui na América. A América continua a ter este poder que tem e que eu sou beneficiado dele, mas não deixa de ser uma realidade que a América continua a ter o poder que tem derivado ao petrodólar, ao dólar ser a moeda de transação internacional para as transações necessárias para bens e serviços no mundo inteiro. E derivado à América ter esse poderio nas suas mãos, a América continua a ser quem dita o que se passa no mundo. Mas isto está a ser de alguma forma, por alguns países do mundo, não muito aceitável. E esses países do mundo é a China, é a Índia, é o Brasil, é a África do Sul, é a Rússia, é o Irão, é o Iraque, é todo o Middle East praticamente. O Middle East, sim, muito Middle East. Inclusive a Arábia Saudita, que a Arábia Saudita está a fazer parcerias com a China e está de alguma forma a querer dissociar-se do petrodólar. Claro que não têm ainda a suficiente, como é que é dizer, sustentabilidade pela parte da China para poderem fazer a mudança do dólar para o yuan ou para o BRICS. E o BRICS não é mais do que o seguinte: o BRICS é uma aliança feita entre a China, a Índia, o Sul-América, o Brasil e a Rússia. Por isso é que é o BRICS. B from Brasil, o R from Rússia, o I from Índia, o C from China e o S from South Africa. Isto significa o BRICS. BRICS são as iniciais dos 5 países que fazem parte da alternativa à moeda de transação de bens e serviços no mundo. Muita gente não tem consciência do que está a passar em relação a isto. A maior arma que a América tem é o dólar. Não são os Mariners, não são os porta-aviões, não são os F-35, não são os F-22, não são o SR-7, não é nada disso. A real arma de maior poder que a América tem é o dólar. E é com esta arma que a América tem dominado o mundo, não é com as armas. Com as armas tem conseguido, de alguma forma, destabilizar o mundo através de guerras estúpidas sem sentido nenhum, como aquela que houve no Iraque, que foi única e exclusivamente pelo petróleo. Não havia armas de destruição massiva no Iraque, nunca houveram e jamais poderão haver, porque é um país sem possibilidade para as conseguir desenvolver, derivado a não ter nem só a tecnologia, como também a incapacidade de ter as mentes necessárias para chegarem a essa área de desenvolvimento. Mas o que eu venho aqui hoje, mais uma vez, trazer a vocês é as possibilidades de uma terceira guerra mundial.
Isto são apenas cadilhos que, ao lado daquilo que eu venho dizer. Para além da Rússia ser esta potência mundial, a segunda maior potência mundial, segundo se consta, em vários números é número 1, não é número 2. Noutros números é número 2, mas em alguns números é número 1. Em número de armas nucleares é número 1. Em número de sistemas de defesa é número 1 também. Tem o sistema S-300 e o S-400. S-400 é um dos sistemas mais incríveis de defesa que a Rússia criou. Há muitos países que estão a adquiri-lo. A Índia adquiriu, inclusive até a Turquia os adquiriu, e outros países mais, como o Irão e outros países que não fazem parte do bloco que suporta a América. E mesmo alguns países que suportam a América e que estão do lado da América concluíram que o S-400 era mais eficaz e mais eficiente que o sistema Scud ou os Patriot. Os Scud e os Patriot são os sistemas de defesa que a América tem e que de alguma forma exporta pelo mundo inteiro. A América é o maior país produtor de armas no mundo. Por isso é tão importante para a América que as guerras continuem de alguma forma em atividade, porque assim conseguem vender o produto que elas próprias produzem. Eu sou português e também sou americano. E tenho orgulho em ser português, muito, muito, muito. Mas também tenho orgulho em ser americano. Aprendi a ser americano através de uma vida que vocês desse lado talvez não compreendam. A parte de mim que é americana já era americana muito antes de chegar à América. Porque eu acreditava num mundo com um governo pequeno, descentralizado e de alguma forma com mais possibilidade de nós podermos vencer através das nossas habilidades e através das nossas capacidades. Isso infelizmente foi-me negado no meu próprio país de nascença, que foi Portugal. Um país que eu amo acima de todos. Sem dúvida, Portugal está no meu coração, na minha alma e no meu sangue, em todos os sentidos. Não posso negar isso, jamais o negaria, e se eu negasse, realmente algo muito errado se passaria comigo. Mas tenho aprendido a ser também americano. E quero que vocês desse lado compreendam isso. Não deixei de ser menos português porque aprendi a ser americano. O que me acrescenta não me diminui. E o que me acrescenta faz-me melhor e maior. Mas quando eu digo melhor e maior, não quer dizer maior ou melhor do que ninguém. Faz-me ser maior e melhor em mim mesmo. Não estou aqui numa maratona com ninguém. A maratona que estou aqui é comigo mesmo. Não quero ser melhor do que ninguém. Eu sou eu mesmo, na minha própria identidade, único. E não quero ser melhor do que ninguém, porque eu sou eu único. Eu não posso competir com outro igual a mim. Seria injusto para mim competir com outro igual a mim. Eu sou aquilo que sou. E sou feliz pelo que sou, hein? Ok? Sou feliz, apesar de ter consciências dos meus defeitos, das minhas possibilidades e impossibilidades. Mas sou feliz por ser quem sou. Mas não é esta a história que eu vim aqui falar. Às vezes deixo-me levar por outras matérias que vêm à conversa, não é? Estas conversas são mesmo conversas, não trago aqui nenhuns apontamentos ou sequências de conversa que devo ter com vocês. Não, isto são conversas naturais, espontâneas que eu tenho com vocês. Tenho outras conversas com vocês porque eu amo o mundo inteiro. Eu quero o melhor para todos vocês. Porque o melhor de vocês certamente será o melhor de mim. Se eu conseguir, através destas conversas com o mundo, sensibilizar vocês para terem uma melhor compreensão e consciência do mundo e poderem desenvolver mais conhecimento, então o meu objetivo ao ter vindo aqui fazer estas conversas com o mundo realmente valeu a pena. O número de pessoas que veem isto atualmente certamente é muito pouco. E eu não vou pretender que eu sou um Tucker Carlson, aqui na América, considerado o melhor locutor de televisão. O Tucker Carlson fazia um programa no Fox e ele era extraordinário. Foi despedido da Fox por
ah, um determinado número de incidentes sem razão nenhuma que levaram a esse outcome, né? A esse fim. Mas ele não deixou de ser o melhor locutor televisivo do mundo, para mim. Porque é uma pessoa que traz a verdade. Doa a quem doer, gosta ou não gostes, esta é a verdade. E é isso que eu defendo aqui, é a verdade. Sem censura, sem, ah, sem tentar agradar a ninguém, ok? Eu não quero agradar a ninguém aqui. Não é esse o meu propósito. Não venho aqui para tentar agradar nem a vocês, nem a mim mesmo. Eu venho aqui expor o que são os factos reais. Vocês cozinhem isto conforme vocês quiserem, percebes? Eu trago os produtos da horta. Trago aqui, apresento a vocês, olha, isto é os tomates, isto é os pepinos, pá, isto é a cebola, isto é a cenoura, aquilo é os rábanos, e vocês cozinham da forma que vocês acharem melhor. Agora eu não posso deixar de trazer a vocês factos reais e que de alguma forma são de extrema importância, para que vocês tenham consciência que o mundo está à beira de uma possível catástrofe, e essa catástrofe é a possível exterminação da raça humana. E não é só da raça humana, é de toda a vida no planeta. Se não toda a vida, a maior parte dela. As baratas vão sobreviver, ok? As baratas vão sobreviver. Segundo testes realizados há muitos anos atrás, as baratas conseguem resistir a radiações superiores a 10 vezes a que um humano consegue. Um humano consegue no máximo 500 runs por dia. 500 runs é já o que se chama eu digo mais isto em inglês, é difícil para mim tentar traduzir às vezes português, que é o poisoning of the contamination. Isto é a contaminação da radiação. Quando existe a contaminação de radiação, acontece o seguinte: o corpo reage de várias formas. Uma delas é perdendo o cabelo, outra é perdendo a pele através de queimaduras de segundo, terceiro grau e quarto grau em alguns casos. E em alguns casos queimaduras impossíveis de descrever porque são realmente feias, não é? Mas uma das coisas que a radiação faz é destruir o nosso genético código, o nosso DNA. E por sua vez, ao destruir isso, os órgãos internos perdem a capacidade de se renovarem. Porque o nosso corpo está em constante renovação, as nossas células, segundo consta, o nosso corpo é renovado cada 3 meses completamente. As células renovam-se todas cada 3 meses. É incrível. O nosso corpo tem a capacidade de renovar todas as células que nós vemos cada 3 meses. E as pessoas perguntam, talvez desse lado, porque é que elas, quando se renovam, não ficamos mais novos? Porque elas fazem uma cópia daquilo que existe. E essa cópia é o resultado do envelhecimento natural, do próprio processo de fazer fotocópias. Quanto mais fotocopiamos uma célula, menos legível ela começa a ser. E é isso que traz o envelhecimento das células. Não é só a sua capacidade de se renovar que vai se deteriorando, é sim a capacidade de se renovar igual à célula principal, à primordial, àquela que foi a primeira célula. Elas fazem uma cópia de uma cópia que já existia. E a segunda cópia que vai existir vai sempre desvanecer. E nessa desvanecência nós conhecemos como envelhecimento. Mas em relação àquilo que vim aqui falar, e que é a Terceira Guerra Mundial, é cada vez mais possível que isso possa acontecer. A China tem de veras intenções de invadir Taiwan. Taiwan é de extrema importância para o mundo inteiro. Principalmente para o mundo ligado às novas tecnologias. E as novas tecnologias atualmente é quem lidera o mundo.
é quem está à frente no pelotão a liderar o avanço do mundo. E sem esses semicondutores que são produzidos em Taiwan, um mundo pararia. Pararia porque cada instrumento, cada utensílio que nós usamos no dia a dia, desde o telefone, o telemóvel, o relógio, todos estes gadgets que nós usamos, todas estas pequenas coisas que nós usamos, precisam de um processador. Se não um processador, semicondutores que de alguma forma trazem a informação necessária para que elas possam realizar as tarefas para as quais foram desenvolvidas. A China, para mim, é um problema maior que a Rússia. A Rússia, se a deixarem em paz, a Rússia não irá afetar o mundo. Primeiro, não tem a capacidade económica para o fazer sem apoio de outras partes do mundo. Mas a China tem. A China tem a maior população do mundo. A sua economia interna é maior do que qualquer economia do mundo. Só a sua própria economia interna. Afortunadamente ou afortunadamente ainda não conseguiram desenvolver essa economia ao ponto que a América tem desenvolvido. Atualmente a China terá com entre 18 a 21 trilhões de dólares de produto interno bruto anualmente, enquanto a América está entre 21 a 24 trilhões de dólares atualmente. Por isso aqui a margem entre um e outro já está a diminuir brutalmente. Calculava-se só em 2030 pudesse a China chegar a estes números, mas derivado a esta crise do Covid-19, que não foi criada pela China, mas na China e pelos chineses. Por isso não compreendo como é que muitas pessoas não compreendem quando se diz que isto foi criado na China e pela China. Mas enfim, são políticas que eu não quero aqui vir pôr nesta conversa hoje. Mais à frente falaremos disso. Mas o que eu vim aqui dizer é o seguinte: a possibilidade da China e a Rússia se juntarem numa união e criarem uma interligação. Eu não digo só a China e a Rússia. Aqui há alguns países que eu vou pôr aqui hoje para que vocês, quando isto aconteça, compreendam que eu vos informei sobre isto muito antes disto ir acontecer. Os países que realmente vão criar um bloco contra a América e a Europa serão alguns países. Os principais serão, sem dúvida, a Rússia, aliada à China. Temos a Norte-Coreia, sem dúvida, e temos, sem dúvida, o Irão. Temos, sem dúvida, possivelmente o Afeganistão, possivelmente a Arábia Saudita, que ultimamente tem tentado olhar muito para os lados da China, e eu não confio na Arábia Saudita, porque eles puxam a brasa à sardinha deles, como todos nós fazemos, e eles acreditam que a possibilidade de ter sucesso na China é maior que na Europa e na América, derivado a China continuar a usar produtos petrolíferos e na América e na Europa estamos a desenvolver energias mais limpas, como energia solar, energia eólica, energia nuclear e outras mais, não é? Enquanto a China continua ainda muito dependente de energias fósseis. E por isso a Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo, está certamente mais voltado para cooperar com a China do que com os países que querem distanciar-se da forma de combustível da qual ela continua a ser o rei dos reis. Compreendem a razão porque é que a Arábia Saudita talvez se junte a este bloco? É exatamente por esta questão. Porque enquanto todo o resto do mundo está a distanciar dos produtos petrolíferos, a China continua a ser o motor do mundo em termos de produção industrial, e é aí que são mais necessários os produtos petrolíferos
e de origem fóssil, não é? Como são carvão, óleos, petróleo, gasolina, gasóleo e outras coisas mais, não é? Por isso temos que ter muita atenção à razão pela qual a Arábia Saudita poderá voltar-se para o outro lado e deixar completamente a América. E quando isso acontecer na totalidade, não podemos esquecer que a Arábia Saudita domina a OPEC. A OPEC é a União de Países Produtores de Crudo no mundo, não é? E liderando ela esse grupo de produtores de produtos petrolíferos, poderá voltar toda essa máquina em direção à China, porque a China é o país que está de veras a utilizar os seus produtos e que não está a pôr nenhum travões ao uso desses produtos, muito pelo contrário. Por isso temos de ter atenção, muita atenção, nem só à Arábia Saudita, mas a todos os países que fazem parte da OPEC. E isto é de veras preocupante. Nem só a nível do clima, mas também a nível do petrodólar, da moeda que vai no futuro ser a moeda de transação internacional para bens e serviços através do mundo inteiro. Temos de ter muita atenção com isto. E é aqui, mais uma vez, que a América porá o pé no chão. A América, se perder o controle sobre digamos, a liderança na moeda de transação internacional, a América poderá perder a maior arma que a América tem, que é o dólar. E se isso acontecer, a América, sem dúvida, como já fez no passado, usará armas nucleares. Eu sei que não é certo falar isto. Eu, como americano, sinto-me realmente nesta área insatisfeito com a possibilidade da América poder fazer isto. Mas aqui não há santos nem pecadores. Aqui há apenas economias que lutam por sobreviver umas acima das outras. É difícil tentar compreender como é que estas coisas acontecem. Isto é geopolítica, macroeconomia, e a maior parte, muitos de vocês, eu sei que vocês não compreendem isto. E eu sei mesmo que alguns de vocês até pensam que compreendem isto. Mas isso é tão complexo, que nem os conhecedores que no passado pensavam saber sobre estas nuances geopolíticas, hoje têm a capacidade de estar atualizados para compreender o que é que pode acontecer. Isso realmente é um sistema demasiado complexo. São muitas partes a mover-nas ao mesmo tempo e ter a capacidade de analisar quais as probabilidades de cada uma delas poder afetar a outra é realmente uma catástrofe que está aqui. Realmente que nenhuma identidade atualmente no mundo inteiro, incluindo a inteligência artificial, consegue de veras prever o que é que está para vir. Temos sistemas analíticos que são controlados pelo Google, que é o Alphabet. Alphabet é uma das maiores empresas de como é que eu digo, são empresas que de alguma forma fazem advising, elas informam e com a sua sistema de probabilidades conseguem compreender o que é que poderá acontecer ou não poderá acontecer no mundo. São sistemas muito complexos, eu tenho alguma noção sobre eles, não venho aqui tentar dizer que sou nenhum expert, não sou, tenho algum conhecimento sobre esses sistemas analíticos de data. Eles têm a capacidade de analisar a data toda que existe a gerar na internet e tirar daí probabilidades. E essas probabilidades são usadas para investimentos na bolsa e outras coisas mais.
inclusivamente para quais mais os produtos que vão ser mais necessários, os que vão deixar de ser necessários, para saber onde é realmente que os seus investidores devem pôr os seus assets, os seus, digamos, as suas moedas, o seu dinheiro, não é? Isto é muito complexo, mas uma coisa eu posso dizer, as possibilidades de uma terceira guerra mundial são cada vez maiores, nem só pelo aquilo que está a passar pela Rússia, mas acima de tudo pelo aquilo que está a passar com a China. A China e Xi Jinping de alguma forma quer, dentro ainda da sua vida, juntar todas as províncias que faziam parte da grande China, do Império Qing. Esse Império Qing existiu há mais de 2000 anos atrás. Ele quer voltar a ter de volta os terrenos que faziam parte da China. Estes terrenos incluem partes da Mongólia, partes da Rússia, partes da Índia. O Tibete era parte disso também, por isso já está incluído, já está fazendo parte do que é a China, o que é triste, que nós tínhamos deixado com que um país pacífico e que de alguma forma não tem um exército capaz de defender fosse engolido pela China sem o mundo ter dito nada. Agora é que a Ucrânia é que as fronteiras da Ucrânia são super importantes, mas no Tibete não eram. Eu acredito que devemos dar relevância a todos de igual forma, todos somos iguais. Não há aqui A, nem B, nem C melhor do que todas as outras letras do alfabeto. Por isso eu acredito que às vezes o mundo é hipócrita, e tão hipócrita que nos faz perder a confiança nos líderes que realmente lideram o mundo atualmente. Existem mais de 22 guerras atualmente no mundo inteiro, mas o mundo unicamente fala da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque é ali que estão interesses económicos realmente relevantes. Por essa é a única razão, não há nada mais. E porque de alguma forma a América e a Europa querem dar uma lição ao Putin. Really? Realmente é uma lição que eu não sei qual é a lição que eles vão dar ao Putin. Quem está a levar uma lição talvez seja a Europa e o resto do mundo, com estas sanções dadas à Rússia, que de alguma forma estão a fazer a Europa atravessar uma crise energética e o mundo inteiro a atravessar uma crise brutal. Cuidado com aqueles que vamos sancionar, porque talvez eles tenham mais capacidade de nos sancionar a nós, ou o produto que eles têm nas suas mãos seja mais importante para nós do que as sanções que nós tentamos impor a eles, com produtos supérfluos que de alguma forma não afetam a sua produtividade interna nem a sua economia. E a Rússia tem vindo a demonstrar isso através da sua capacidade de se manter a nível do cimento da água, a nível do nível da água, sem colapsar. Esta conversa já vai longa e tomou várias outras vertentes que eu não queria trazer aqui hoje, mas acabaram por vir e como vieram aqui ficam para sempre. Não quero ir mais longe hoje, quero-vos aqui deixar apenas com algo para refletirem, e esse algo para refletirem é o seguinte: é que vivemos num mundo muito complexo, com muitos jogadores a jogarem com interesses completamente diferentes uns dos outros. Mas na realidade todos querem o mesmo. Todos querem ser os maiores, os melhores e grandes e serem os super. É triste que a humanidade esteja a atravessar esta crise atualmente. Se um dia a história falar sobre estes tempos, e vai falar, espero que fale, porque se não falar é porque a humanidade realmente colapsou. Mas se um dia a humanidade desenvolver suficientemente, como eu acredito que deveria estar a desenvolver, um dia olharemos para estes tempos e diremos: uau,
afinal, o que é que se passava na cabeça daquela gente? Cidadãos eram aqueles que não diziam nada, que não protestavam, que não... Protestavam, quando eu digo protestar, eu digo pacificamente, ok? Eu não gosto de protestos com violência, não gosto de protestos em que se destrói propriedade alheia, ou propriedade seja ele de quem for, não se deve fazer. O protesto deve ser livre, sim, mas deve ser pacífico. Gandhi, um grande exemplo disso, foi que conseguiu vencer o Império Inglês sem armas, através da sua capacidade de lutar em silêncio. Vejamos Gandhi como um exemplo para a humanidade, ou Martin Luther King Jr., que aqui na América foi um grande lutador pelos direitos civis dos afro-americanos, dos descendentes de africanos aqui na América. Realmente devemos pensar um pouco sobre o mundo em que vivemos hoje e ver que vivemos num mundo realmente desconectado de realidade do que a sociedade de veras precisa. Precisamos de mais paz e mais amor, mais igualdade e mais desenvolvimento e progresso para todos. Não acredito que devemos todos ser, como é que eu digo, de alguma forma beneficiados da mesma forma, porque acredito que devemos ser, através do mérito, ser beneficiados por ele. Não acredito que todos merecem igualdade neste ponto, porque aí seria ir entrar numa filosofia que eu não sou muito apologista, que é de Marx. Não acredito que a divisão deve ser igual para todos, deve ser igual e sustentável, para que todos tenhamos uma vida suficiente para podermos fazer face a todas as dificuldades, mas acredito que o mérito, o valor e o esforço deve ser gratificado. Não acredito que uma pessoa que faz só 5 deva receber o mesmo que uma pessoa que faz 15, ou 20, ou 50. Seria muito injusto. Não acredito que uma pessoa tenha a capacidade de poder fazer coisas extraordinárias, ter igual proporção de benefícios que tem uma pessoa que não tem qualquer habilidade para fazer nada. Isso seria injusto. Querer uma sociedade pelo mérito, pela sua capacidade de desenvolver e criar riqueza. Acredito numa sociedade em que o esforço e a persistência e a resistência e o trabalho duro sejam recompensados. Não acredito numa sociedade em que ficar em casa sem fazer nada seja recompensado de igual forma como aqueles que foram ter um dia duro de trabalho. Acredito que cada um deve ser recompensado de acordo com as suas possibilidades, sem, no fundo, faltar o mínimo essencial a cada um dos seres humanos para ter uma vida digna de poder viver. Compreendem a forma com que eu vejo isto? Devemos sim recompensar o mérito, o esforço e o trabalho árduo, sem dúvida. Mas não devemos permitir que aqueles que não têm essa possibilidade, ou essa capacidade, ou essa habilidade, deixem de ter uma vida capaz e digna de viver de uma forma sustentável, compreenda? Esta conversa já vai tão longe hoje, Eu vim aqui falar de coisas que não queria falar hoje, mas acabei por falar delas, e como eu costumo dizer, ficou falado, ficou falado. E para sempre aqui ficará para sempre. E para sempre, nestas conversas com o mundo, vos deixo com um grande abraço deste vosso amigo, que mais uma vez veio aqui tentar trazer um pouco de alerta para esse lado do mundo, sobre
aquilo que está a passar pelo mundo fora. Até ao próximo Conversas com o Mundo. Um grande abraço para vocês todos.